Graça e paz, amadas. Aqui é a pastora Juliana, do audiobook Campo da Batalha da Mente, do grupo de estudos, capítulo 14, Uma Mente Passiva. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. Essa afirmação é certamente verdadeira no que se diz a respeito à área da passividade. A maioria dos cristãos não está nem mesmo familiarizada com o termo. Tampouco sabem como conhecer os sintomas. Passividade é o oposto de atividade. É um problema perigoso porque a palavra de Deus ensina claramente que devemos estar alertas, sóbrios, ativos. 1 Pedro 5:8, que devemos reavivar a chama e agitar o dom que há entre nós. 2 Timóteo 1:6. Tenho lido várias definições da palavra passividade e a descrevo como a ausência de sentimento, uma ausência de desejo, apatia em geral, indiferença e preguiça. Espíritos maus estão por trás da passividade. O diabo sabe que a inatividade e insucesso para exercitar a vontade significará a completa derrota do crente. Enquanto uma pessoa está se movendo contra o diabo, usando a sua vontade para resistir-lhe, o inimigo não ganhará a guerra. Entretanto, se entrar em um estado de passividade, ela estará com sérios problemas. Tantos crentes são tão governados emocionalmente que qualquer ausência de sentimentos é tudo do que ele precisa para que parem de fazer o que forem ensinados a fazer. Eles louvam sem sentirem vontade, doam sem sentir vontade, são fiéis ao que dizem sem sentir vontade e não sentirem vontade e não fazem nada. O espaço vazio é um lugar. Nem deis lugar ao diabo. Efésios 4:6. O lugar que damos a Satanás é frequentemente um espaço vazio. Uma mente vazia e passiva pode facilmente ser cheia com todos os tipos de pensamentos errados. Um crente que tem uma mente passiva e não resiste a pensamentos errados, frequentemente os toma como seus próprios pensamentos. Ele não percebe que o espírito mal os injetou em sua mente porque havia espaço vazio lá para ser preenchido. Uma forma de manter os pensamentos errados fora da mente é manter a mente cheia de pensamentos certos. O diabo pode ser lançado fora, mas ele vai e vagueia em lugares secos por uma temporada. Quando ele retorna para o seu antigo lar encontra vazio. A Bíblia diz em Lucas 11:24 a 26, ele volta e traz outros demônios com ele, e a última condição da pessoa é pior do que a primeira. Por essa razão, jamais tentemos lançar fora um espírito mau de uma pessoa, ao menos que ela tenha sido instruída como encher o espaço vazio. Não estou dizendo que cada pessoa que tem um pensamento mau tem um espírito mau. Mas um espírito mau está sempre por trás de pensamentos maus. Um indivíduo pode lançar fora conceitos repetidamente, mas eles voltarão imediatamente até que ele aprenda a preencher o espaço vazio com uma forma de pensar correta. Quando o inimigo retornar, ele então não encontrará lugar naquela pessoa. Há pecados agressivos ou pecados de execução, que há pecados passivos, que são pecados de omissão. Em outras palavras, há coisas erradas que fazemos e há coisas certas que não fazemos. Por exemplo, um relacionamento pode ser destruído por palavras irrefletidas, mas também pode ser destruído pela omissão das palavras bondosas, pela apreciação que deveriam ter sido ditas, mas nunca foram. Uma pessoa passiva pensa que não está fazendo nada de errado, porque ela não está fazendo nada, confronta com seu erro, ela dirá: eu não fiz nada. Sua análise é correta, mas o comportamento não. O problema surgiu precisamente porque ele não fez nada.
Superando a passividade. Há alguns anos, meu marido David teve alguns problemas com passividade. Havia certas coisas em que ele era ativo e ele ia trabalhando todo dia. Jogava golfe aos sábados, assistia futebol aos domingos. Além disso, era muito difícil movimentá-lo a fazer outra coisa. Se eu precisasse de um quadro pendurado na parede, poderia levar uns 3 ou 4 semanas para ele fazer isso. Isso causava grande atrito entre nós. A mim parecia que ele fazia o que queria e que, além disso, não fazia nada. David amava o Senhor e, quando ele procurou a respeito do seu problema, ele fez observar algumas observações sobre passividade e seus perigos. Ele descobriu que os espíritos maus estavam por trás dessa inatividade. Havia certas áreas em que ele não tinha problemas porque havia mantido sua vontade naquelas áreas, mas em outras áreas ele tinha basicamente pela inatividade entregue à vontade do inimigo. Ele era oprimido naquelas áreas e tinha se movido a um lugar onde ele não tinha qualquer desejo, qualquer eu quero, nenhuma motivação para ajudá-lo a realizar certas atividades. O estudo da palavra de Deus e a oração eram duas outras áreas nas quais ele era passivo. Como eu sabia que ele não estava buscando a Deus por direcionamento, era-me difícil ouvi-lo. De qualquer forma, eu tinha um problema de rebeldia, e se você pode ser como rebeldia, e você pode ser como o diabo usou as minhas fraquezas contra nós mesmos. Muitas pessoas são divorciadas exatamente por causa de tais problemas. Elas realmente não entendem o que está errado. Na verdade, eu era muito agressiva. Eu estava sempre correndo na frente de Deus, na carne, fazendo minhas próprias coisas, esperando que o Senhor as abençoasse. David não fazia muito, exceto esperar em Deus, que me irritava seriamente. Agora nós rimos quando pensamos em que costumávamos a ser, mas naquela época não era engraçado, e Deus se não tivesse chamado a nossa atenção, deveríamos ter tido mais uma daquelas elásticas estatísticas de divórcio. David me dizia que eu estava sempre na frente de Deus e eu respondia dizendo que ele estava 16 quilômetros atrás de Deus. E eu era agressiva e David era muito passivo. Quando um crente está inativo em qualquer área em que ele tem capacidade ou seu talento, essa área particular começa a atrofiar e formar e tornar-se imobilizada. Quanto mais tempo ele não faz nada, menos ele quer fazer. Um dos melhores exemplos é o exercício físico. Estou num momento em que um bom programa de exercício, e quanto mais exercício, mais fácil fica. Quando comecei era muito difícil, doía cada vez mais e não conseguia o programa porque eu havia estado inativa e passiva no que diz respeito ao exercício físico por um longo tempo. Quanto mais tempo eu fazia nada, ficava pior. Ficava a minha condição física. Eu estava ficando cada vez mais fraca, dado a utilização dos meus músculos. David começou a ver que era o seu problema. Ele estava lidando com espíritos maus que eu estava oprimindo por causa de sua inatividade ao longo do tempo. Quando o Espírito Santo revelou-me a verdade, David determinou que ele seria outra vez ativo e agressivo, não preguiçoso ou procrastinador. Tomar a decisão foi a parte mais fácil, colocar em ação foi a parte mais difícil. Era difícil porque cada uma das áreas em que ele havia sido passivo tinha agora que ser exercitada até que ficasse outra vez. Ele começou a se levantar às 5 horas da manhã para ler a palavra e orar antes de sair para o trabalho. A batalha começou. O diabo não quer que abrimos mão do terreno que ele já ganhou e não vai assistir sem lutar. David se levantava para passar um tempo com Deus e adormecia no sofá. Mesmo que houvesse as manhãs em que adormecia, ele estava fazendo progresso, simplesmente porque ele estava saindo da cama e tentando construir uma vida de oração. Houve momentos em que ele ficou entediado. Há dias que ele sentia que não estava tendo nenhum
progresso, em que qualquer forma ele estava entendendo o que estava lendo e sentindo que suas orações não estavam sendo ouvidas, mas ele persistiu por causa da revelação do Espírito Santo sobre a condição chamada passividade. Comecei a notar que quando eu precisava de David pendurasse um quadro ou consertar alguma coisa na casa, ele me respondia imediatamente. Ele estava começando a ter seus próprios pensamentos outra vez e tomar suas próprias decisões. Muitas vezes ele não tinha vontade de fazê-lo, ou até mesmo queria fazê-lo no seu natural, mas ele ia além dos seus sentimentos e desejos carnais. Quando ele mais agia em relação ao que sabia, ele era correto, mais liberdade desfrutava. Seria honesta em lhe dizer que não foi fácil para ele, não foi liberto em poucos dias, mas em poucas semanas. A passividade é uma condição mais difícil de ser superada, porque, como mencionei, não há sentimentos para emprestar suporte. David persistiu com a ajuda de Deus, e agora ele não é mais um, um pouquinho passivo, ele é administrador da vida na palavra, supervisora dos seus próprios programas de rádio e televisão, responsável por todos os aspectos financeiros do ministério, viaja comigo em tempo integral, toma decisões em relação aos nossos programas de viagem e também é um excelente homem da família. Ora, o regulamento passa tempo estudando a palavra de Deus. Em resumo, ele é um homem para ser respeitado e admirado. Ele ainda joga golfe, assiste esportes, mas agora ele também faz outras coisas que espera que faça, começando lhe vendo tudo que ele faz. Ninguém pensaria que ele já foi tão passivo como era no passado. A condição de passividade pode ser superada, mas primeiro passa a superar a passividade nas ações, a superar a passividade na mente. David não poderia ter progresso até que tomasse uma decisão de mudar a maneira de pensar. A ação correta acompanha o pensamento correto. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas sejam moldados de acordo com os costumes externos superficiais, mas transformai-vos pela renovação da mente. Em nome de Jesus. Há um princípio dinâmico mostrado no começo até o fim da palavra de Deus, e a pessoa alguma jamais andará em vitória, ao menos que entenda e opere a ação correta de acompanhar e pensar correto. Deixe-me colocar de uma forma: você não modificará seu comportamento até que modifique os seus pensamentos. Na ordem das coisas de Deus, o pensar correto vem primeiro, a ação correta segue. Creio que a ação certa e o comportamento é o fruto de pensar corretamente. Muitos cristãos se desgastam tentando agir corretamente, mas o fruto não é o produto da luta. O fruto vem com o resultado de permanecer na videira, João 15:4. E permanecer na videira envolve obediência, João 15:10. Eu sempre uso Efésios 4:22 a 24 quando ensino esse princípio. No verso de 22 diz: Vós despojeis do velho homem, fora vosso velho e não renovado, e que característica vossa maneira anterior de vida, e que se corrompe segundo as corruptências e desejos que brotam do engano. Verso 24 continua o pensamento dizendo: E vos revitais do novo homem ou regenerado, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Assim vemos que o verso 22 basicamente nos diz para pararmos de agir inadequadamente, e o verso 24 nos diz para começarmos a agir adequadamente, mas o verso 23 é que chamo de ponte bíblica, que nos diz como ir no verso 22, agindo inadequadamente, e o verso 24, agindo adequadamente, e vos renoveis constantemente no espírito, que é vosso entendimento da vossa mente, tendo uma nova atitude mental e espiritual. É possível ir
de um comportamento errado a um comportamento correto, sem primeiro mudar os pensamentos. Uma pessoa passiva pode querer fazer alguma coisa certa, mas ela jamais conseguirá isso, ao menos que ative a sua mente propositalmente e alinhe na palavra e à vontade do Senhor. Um exemplo que me vem à mente envolve um homem que certa vez foi na fila da oração em uma das minhas conferências. Ele tinha um problema de luxúria. Ele realmente amava a esposa e não queria que seu casamento fosse destruído, mas seu problema precisava ser resolvido ou ele arruinaria o seu casamento. Joyce, eu tenho um problema com luxúria, ele disse. Parece que simplesmente não posso ficar longe de outras mulheres. Você pode orar para que eu seja liberto? Eu orei muitas vezes, mas parece que jamais conseguiria algum progresso. Isso foi que o Espírito Santo me ordenou que lhe dissesse: sim, eu vou orar por você, mas você deve ser responsável pelo que permite que lhe seja mostrado na tela da sua mente. Se você não pode visualizar fotografias pornográficas em seu pensamento ou imaginá-las como em outras mulheres, se você quer desfrutar da liberdade. Como esse homem e outros vieram a perceber imediatamente, porque eles não estavam experimentando um processo, mesmo que quisessem ser libertos, eles querem mudar seu comportamento, mas não sua maneira de pensar. A mente é que frequentemente uma área na qual as pessoas brincam com o pecado. Jesus disse em Mateus 5, 27 e 28, ouviste que foi dito, não adulterarás. Adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O caminho para as ações pecaminosas é pavimentado com pensamentos pecaminosos. Uma mulher que participou do meu primeiro estudo bíblico doméstico tinha entregado sua vida ao Senhor e queria que seu lar fosse um casamento, fossem consertados. Tudo em sua vida era uma bagunça, seu lar, seus filhos, as finanças, as condições físicas. Ela disse abertamente que não amava o seu marido e de fato ela realmente o desprezava. Sabendo que sua atitude não era de Deus, ela queria amá-lo, mas simplesmente parecia que não poderia tolerar estar perto dele. Nós oramos, ela orou, todos oraram, compartilhamos as escrituras com ela e demos fitas para ela ouvir. Fizemos tudo o que sabíamos, embora parecesse estar seguindo nossos conselhos, ela não progredia. O que estava de errado? Durante uma sessão de aconselhamento, foi revelado que ela havia sido uma sonhadora a vida toda. Ela estava sendo imaginando uma existência de um conto de fadas na qual ela era princesa e o príncipe vinha para casa do trabalho com flores doces, emocionalmente com sua devoção a ela. Ela passava os dias pensando assim, e quando seu marido, cansado, acima do peso, suado, sujo, chegava em casa, depois do trabalho, com um dente faltando, ela o desprezava. Pense nessa situação por um momento. A mulher era nascida de novo e ainda assim sua vida estava uma bagunça. Ela queria obedecer a Deus e viver para Ele, e também queria amá-lo, seu marido, porque sabia que essa era a vontade de Deus. Ela queria ter vitória em sua vida, em seu casamento, mas sua mente estava derrotando. Não havia como ela superar sua aversão por seu marido até que ela começasse a operar uma mente sadia. Ela estava vivendo mentalmente em um mundo que não existia e jamais existiria, portanto, estava inteiramente desprezando para lidar com a realidade. Ela tinha uma mente passiva e uma vez que não estava escolhendo seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, os espíritos maus injetavam pensamentos em sua mente. Enquanto ela pensasse que eles eram seus próprios pensamentos e tivesse prazer neles, jamais experimentaria a vitória. Ela mudou sua forma de pensar e sua vida começou a mudar. Ela mudou a sua atitude mental em relação ao seu marido, ele começou a mudar sua aparência e seu comportamento em relação a ela. Fixe
sua mente no que está acima. Colossenses 3, de 1 a 2. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Observemos outra vez, mesmo princípio, se você quiser viver uma vida ressurreta de Cristo providenciou, então busque essa vida nova, poderosa, fixando somente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. O apóstolo Paulo está simplesmente dizendo que queremos uma boa vida, então devemos manter nossa mente em coisas boas. Muitos crentes querem uma vida boa, mas estão passivamente sentados, desejando que alguma coisa lhe aconteça. Frequentemente ele tem ciúme um dos outros que estão vivendo em vitória e se ressentem porque a vida deles é tão difícil. Se você deseja vitória sobre os seus problemas, se você verdadeiramente quer viver a vida ressurreta, você deve ter forças de caráter, não apenas forçar de desejo. Você deve ser ativo, não passivo. A ação correta começa no pensamento correto. Não seja passivo em sua mente. Comece hoje a escolher os pensamentos corretos. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus.